Oi pessoal, bem-vindo à aula 4 do nosso curso de modelagem matemática. Na aula de hoje a gente vai começar a olhar mais de perto os modelos epidemiológicos, os modelos que representam processos de transmissão de doenças infecciosas, né? Como está aqui. Uma das ideias que a gente pode partir para começar a entender esses modelos é pensar neles como se fosse uma reação química, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: imagina que a gente tem um espaço qualquer, um espaço físico, vamos dizer assim, um restaurante ou uma área qualquer fechada onde você tem uma quantidade de pessoas, né? Então, quando eu digo entender isso como uma reação química, né, a transmissão da doença ocorre da mesma forma que uma reação química ocorreria, né? Por exemplo, uma reação entre duas moléculas numa solução, né, ocorre quando as moléculas se encontram, né? E na epidemia é a mesma coisa. Numa doença de transmissão direta, como por exemplo a Covid, nós encontramos que a transmissão se dá quando as pessoas chegam num determinado condição de contato, geralmente uma proximidade física, né? Então, esses modelos, por que eu estou falando isso? Porque esses modelos eles vão partir do princípio, então, que a população, ou seja, a população na qual a gente está estudando a transmissão da doença, ela está mais ou menos uniformemente distribuída no espaço, que a probabilidade de qualquer pessoa encontrar com qualquer outra pessoa é a mesma, né? Significa que eles estão homogeneamente misturados e que as pessoas são indistinguíveis do indivíduo médio da população. Então, esses são os pressupostos básicos dos modelos compartimentais epidemiológicos. Então, vamos partir daí para a gente entender, então, como é que a gente subdivide, né, uma população em grupos, né, para fins de transmissão de uma doença. Então, a divisão que a gente faz, tipicamente, né, vamos começar pela divisão mais simples do primeiro modelo que a gente vai estudar, a gente divide a população entre suscetíveis e infectados, né? Ou seja, a gente diz que todas as pessoas da população elas podem estar em um de dois estados imunológicos, né? Chama de estado imunológico porque diz respeito a se ela já teve alguma experiência imunológica com o agente causador da doença. No caso, por exemplo, o vírus da Covid. Então, se ela nunca teve essa exposição, ela é suscetível, ou seja, ela pode ser infectada. Então, ela encontra-se nessa categoria da esquerda. Se ela já foi infectada, ou se ela está infectada, ela então vai se encontrar na categoria da direita e ser classificada como infectados. Dessa forma, nessa população, todos os indivíduos têm que estar em uma dessas categorias, o que significa dizer que o número de indivíduos na categoria S mais o número de indivíduos na categoria I é igual a N, onde N é o tamanho total da população. Ok? Então a gente vai usar esse pressuposto aí ao longo da nossa exposição. Então vamos começar com o modelo SI. No modelo SI, então, a gente dividiu a nossa população em dois grupos, né? Vamos dizer agora em caixinhas separadas, S e I, né? E os indivíduos S podem ficar infectados com uma taxa de infecção que eu vou chamar de beta, e os indivíduos infectados podem se recuperar e voltar a ser suscetíveis, desculpa, com uma taxa gama de recuperação. Esse modelo seria mais adequado para a gente representar, por exemplo, a gripe, né? Onde a gente pega a gripe num ano, se recupera e depois pega uma outra gripe novamente no ano seguinte. Então, é como se a gente voltasse, a gente torna infectado, depois volta ao compartimento dos suscetíveis, onde está sujeito a pegar novamente a doença. Então, essa representação com esses dois compartimentos da origem é um modelo mais simples da família dos modelos epidemiológicos, o modelo SI, né? E as equações do modelo SI são essas que a gente está vendo aqui, né? Onde a gente tem o DSDT é igual a um termo de infecção, que é uma taxa de infecção beta, mais o produto entre as densidades de S e de I, ou seja, o número de suscetíveis dividido pela população vezes o número de indivíduos infectados dividido pela população. Então, esse produto que eu sublinhei aqui é chamada lei de ação de massas, e a lei de ação de massas
nos diz que a probabilidade de encontro entre dois indivíduos numa população homogeneamente misturada é igual ao produto das suas densidades. A equação também apresenta um termo no caso aqui, vamos chamar de termo de recuperação aqui, que é o mesmo, né, que aparece aqui na equação dos infectados, né, e os indivíduos que se recuperam dessa categoria entram, né, por isso aparece aqui com sinal positivo na equação dos suscetíveis, né. Da mesma forma a gente vê isso para as infecções. As infecções removem indivíduos do compartimento dos suscetíveis e os adiciona no compartimento dos infectados. Então essas são as equações do modelo ESI. Né? Então a partir de aqui, né, a gente pode começar a explorar um pouquinho esse modelo SI. Vamos pensar o seguinte, vamos começar com a nossa prática de análise dimensional que a gente fez há 2 aulas atrás, né, se eu não me engano. Ou mais, porque vocês estão vendo em partes, né? Mas enfim, algumas aulas atrás. Quem tiver dúvida pode procurar na nossa playlist, vai estar lá a aula de análise dimensional. Então, na análise dimensional, a gente simplesmente estabelece quais são as dimensões ou unidades, mas falando mais popularmente, de cada componente do modelo. Então a gente vai ver que nosso modelo SI, obviamente, da mesma forma como muitos modelos de dinâmica populacional, a unidade, o lado esquerdo das equações, vai ser o número de pessoas por dia. Por dia, se a gente considerar o tempo em unidades de dias, né? Logo, concluímos que a nossa variável de recuperação, que é gama e não mi, como está escrito aqui, seria 1 por dia, né? Taxas por dia. Enquanto que beta tem unidades de 1 sobre pessoa dia. Por que é 1 sobre pessoa dia? Porque a gente, voltando aqui nessa equação, né, se S tem unidades de pessoas, né, e I tem unidade de pessoas, então eu tenho pessoa ao quadrado aqui, né, e eu tenho que, para esse termo aqui, né, para que as unidades resultantes daqui sejam pessoas por tempo, né, o que eu estou chamando de dias, né, nossa unidade de tempo, eu tenho que arrumar um jeito de reduzir esse quadrado e colocar tempo aqui. Logo, beta tem que ter unidades de 1 sobre pessoa tempo. E aí, dessa forma, eu simplifico e vou ficar com pessoa tempo aqui. Então, o que isso quer dizer para o nosso beta, nossa interpretação do beta? Quer dizer que o nosso beta é uma taxa per capita. Taxa de infecção per capita. Por quê? 1 sobre pessoa per capita, né? Por cabeça de pessoa. Por tempo. Por isso é uma taxa. Então, o que a gente pode fazer em seguida é um breve exercício de adimensionalização desse modelo que vai nos ensinar algumas coisas adicionais. Primeira coisa para a gente adimensionalizar esse modelo é encontrar uma forma adimensional para as variáveis de estado, como sempre, né? Seguindo a lógica que a gente tem feito nas análises dimensionais. Então, a gente vai escolher para as 2 variáveis de estado do nosso sistema S e I a seguinte forma adimensional. Vamos chamar de Y estrela a fração de suscetíveis na população e de X estrela a fração de infectados na população. Como infectados e N, ou suscetíveis e N, são todos têm a mesma unidade, obviamente o nosso Y estrela e o X estrela têm dimensão 1, ou seja, são adimensionais, né? Para adimensionalizar o tempo, né, a gente vai dividir T por 1 sobre gama, que é a nossa taxa de recuperação, pois gama tem unidade de 1 sobre tempo, logo esse T estrela também ficará adimensional. Vamos em frente. Então, lembrando então, que
que S mais I igual a N, então se S mais I igual a N, eu vou ter aqui que essa soma vai dar 1 sobre N, então o que significa que o nosso sistema vai estar oscilando no intervalo entre 0 e 1, né? Que faz sentido, né? A gente não precisava ter feito essa conta para chegar a essa conclusão, uma vez que tanto S quanto I representa uma fração da população, portanto, entre 0 e 1, algo entre 0 e 1. Né? Então, substituindo esses valores adimensionais no nosso modelo e simplificando, a gente vai encontrar esse sistema, né, no qual, depois de todas as substituições e simplificações, a gente encontra um pacote de parâmetros aqui, beta n sobre gama, que ocorre, que é o único parâmetro, vamos dizer, o único conjunto de parâmetros que aparece no modelo. Né? Inicialmente a gente poderia dizer, antes eu tinha só 2 parâmetros, agora eu tenho o n também enfiado ali. Não, mas na verdade, como eles sempre aparecem da mesma forma no modelo, a gente pode fazer mais uma substituição de variáveis, chamando esse beta n sobre gama de R0, né, um parâmetro que vocês talvez já tenham ouvido falar aí em matérias sobre epidemiologia ou artigos que tenham lido, né, e vamos reescrever então o modelo usando esse R0. Então, esse é o resultado que a gente obtém, né? Lembrando então novamente que Y representa, né, os nossos suscetíveis adimensionais e X representa os nossos infectados. Né? Sempre de forma adimensional. Se a gente representar, né, se a gente imaginar que é nessa nossa condição, né, onde a gente tem que x mais y é igual a 1, né, que a gente já mostrou ali em cima, a gente pode escrever esse sistema de equações como uma equação só, onde eu substituo y por 1 menos x, ok? Que é o que a gente vê aqui. Então aqui eu tenho o R0, ou beta n sobre gama, vezes x vezes y menos x. Na verdade, é essa equação aqui que a gente está olhando, fazendo essa substituição. Né, então aqui já com a substituição do R0 feita. Muito bem. Então, agora que a gente tem essa versão adimensional do modelo, a gente pode pensar, né, sobre esse 1 sobre gama, que foi o fator de escala que a gente aplicou para adimensionalizar o tempo na equação. Aliás, isso aqui já é tempo adimensional, tá, pessoal? Só para lembrar. Esse a gente só tirou a estrela, mas é adimensional. Então, quando a gente faz essa adimensionalização, divide todo o tempo por 1 sobre gama, no mundo, no espaço adimensional onde a dinâmica desse modelo evolui, ela passa a evoluir numa escala de tempo, entre aspas, cuja unidade é 1 sobre gama. O que é 1 sobre gama? 1 sobre gama é o período infeccioso. Porque se gama é a taxa de recuperação, 1 sobre gama é o período que um indivíduo médio permanece infectado. Certo? Então, isso é apenas para lembrar que quando a gente faz uma adimensionalização de um modelo, não significa que a gente perca a interpretabilidade. Na verdade, a interpretabilidade muda e às vezes fica bem mais interessante. Muito bem. Agora vamos tentar uma análise básica aqui do SI. Primeiro vamos encontrar os equilíbrios desse sistema. Né? Se a gente escrever aqui nossa versão de uma equação só do nosso modelo, a gente encontra que esse sistema escrito aqui em termos de x, né?
ele basicamente mostra dois equilíbrios. X sendo os infectados, né? Um quando não há infectados, que a gente vai chamar de equilíbrio livre de doença, né? E nesse caso y vai ser igual a 1, porque seriam todos suscetíveis, que é um equilíbrio de interesse epidemiológico, uma vez que é onde a gente quer manter a população. E o outro equilíbrio, que se a gente simplificar isso aqui, essa expressão aqui, ela vai nos dar 1 menos 1 sobre R0, né? E esse é o equilíbrio, nos diz qual é o número de infectados no equilíbrio. Que a gente vai chamar, esse outro equilíbrio a gente vai chamar de equilíbrio endêmico. Tá? Então vamos tentar calcular, né, qual o valor de y no caso da gente estar neste equilíbrio aqui, nessa célula abaixo. Então se a gente executar aqui esse código, né, a gente vai ver que se o nosso valor no equilíbrio x é 1 menos 1 sobre R0, então o valor de y, né, já que x mais y tem que ser igual a 1, então o valor de y, né, é igual a 1 sobre R0. Isso aqui é o número de S no equilíbrio. Note que esse 1 sobre R0 ele vale tanto para o sistema dimensional quanto para o sistema adimensional, uma vez que R0 é um parâmetro adimensional, não tem unidade, portanto, esse 1 sobre R0 pode ser usado para determinar o número de fração de suscetíveis em qualquer escala. Muito bem. Seguindo em frente, né, a gente chegou aqui a um conceito interessante, né, que vale a pena ressaltar, que é o conceito do equilíbrio endêmico. O equilíbrio endêmico, então, é o equilíbrio quando x, que é que representa nossos infectados, permanece, né, nesse equilíbrio, x é maior do que zero, ou seja, a doença está na população. Por isso que a gente chama de endêmico, de dentro, demos da população. É o equilíbrio no qual a doença está dentro da população, certo? Bom, então esse é um equilíbrio importante. Então a gente viu que a gente tem um equilíbrio livre de doença, quando x igual a zero, e um equilíbrio endêmico, quando x no equilíbrio é maior do que zero. E a gente vai verificar, né? A gente, na verdade, pode verificar de forma diretamente do modelo, né? Daquele modelo que contém o R0, que que somente se... Bom, acho que é mais fácil a gente fazer aqui nesse exercício de baixo, né? Vamos verificar a importância do R0 para a dinâmica do sistema, né? Vamos olhar então para o que a gente chama de comportamento qualitativo. Então, se a gente trabalhar com um R0, né, para nosso primeiro experimento numérico, um R0 de 1,5, né, a gente vai obter o seguinte gráfico da nossa equação diferencial. Né? Então, aqui a nossa equação diferencial ela é uma quadrática, né? Vocês se lembram bem aqui. A gente, nessa versão de uma, depois eu tenho x vezes x aqui, então vai ser uma curva quadrática nessa equação diferencial. E nesse caso, então, a gente mostra que com R0 maior do que 1, né? 1,5 nesse caso, eu tenho um equilíbrio endêmico aqui, nessa região, o equilíbrio livre de doença aqui. Eu tenho esses dois equilíbrios. Como a gente já tinha visto anteriormente na nossa análise gráfica da estabilidade dos equilíbrios, toda vez que a curva, né, da equação diferencial na vizinhança no ponto do equilíbrio ela é positiva, esse é um equilíbrio instável, e quando ela é negativa, esse é um equilíbrio estável.
Então o equilíbrio endêmico, quando R0 é maior do que 1, é o equilíbrio estável. E o equilíbrio livre de doença é instável. O que significa isso? Se o R0, que é o número médio de casos secundários produzidos por um indivíduo infectado numa população inteiramente suscetível, for maior do que 1, se apenas um indivíduo chegar numa população, o número de casos tende a aumentar, né? Porque cada caso vai, em média, produzir mais de um caso. Então, o número total de casos cresce. Isso que faz com que esse equilíbrio livre da doença, no caso de R0 maior do que 1, ser instável. E vamos fazer agora o caso em que R0 é menor do que 1, vamos dizer meio. Né? Então, se a gente executar esse código novamente com R0 meio, a gente vê duas coisas interessantes. Né? Que uma é que não existe mais o equilíbrio endêmico, ou seja, a curva da nossa função da equação diferencial não passa mais em nenhum segundo ponto. A gente passa a ter apenas o ELD, o equilíbrio livre da doença, e esse equilíbrio livre da doença, ó, derivada negativa aqui, logo estável. Certo? É isso, pessoal. Então, quer dizer, a gente viu com essa pequena explicação, né, gráfica, qualitativa, a importância do R0 para a evolução do modelo SI. Então, o R0 ele vai apresentar uma característica que quando, se eu colocar aqui 1, né, se o R0 está desse lado aqui, ele é maior do que 1, aqui eu tenho eu tenho um equilíbrio endêmico estável, e quando o R0 está aqui, quem é estável é o ELE, o equilíbrio ELD, que é o equilíbrio livre da doença, ele é estável. Né? Então, o que é? Isso nos diz o que sobre o R0? Esse fenômeno diz que o nosso R0, né, é um parâmetro de bifurcação. Por quê? Porque quando ele passa um determinado ponto de bifurcação, que é o 1 no caso, não somente o número de equilíbrios muda, como mudam as estabilidades desses equilíbrios. Então, o ponto seguinte que a gente gostaria de explorar qual é a cara, então, do diagrama de bifurcação para esse sistema, né? Para isso, a gente pode primeiro implementar o nosso modelinho aqui, né? E já que a gente está com ele pronto, a gente pode observar, né, a aproximação da trajetória do modelo ao equilíbrio endêmico, aqui representado por essa reta verde, né? E passar, então, para o diagrama de bifurcações, né? Então, vamos ver se de fato existe uma bifurcação em 1, né? Então, como a gente já tinha visto na nossa aula anterior de análise de equilíbrio de estabilidade linear, a gente pode desenhar um diagrama de bifurcação de maneira muito simples. Simplesmente, para cada valor do parâmetro de bifurcação, a gente calcula os equilíbrios, vê quantos são e plota as partes reais desses equilíbrios no plano real, né, como uma função do parâmetro de bifurcação. Então, nesse caso, é bem tranquilo, porque a gente tem um sistema unidimensional. Então, o nosso gráfico ele é bidimensional, onde no eixo das ordenadas a gente tem a nossa variável de estado x, que é o número de infectados, lembrando disso, e no eixo das abscissas a gente tem o R0, seu valor. Então, o que a gente observa ao executar o nosso código para o diagrama de bifurcação é que exatamente na posição R0 igual a 1 ocorre uma bifurcação aonde, notem, surge um novo equilíbrio. Essa linha toda aqui representa o quê? Equilíbrio endêmico.
né? E essa linha aqui de baixo é o ELD. Então, duas coisas acontecem aqui. A partir de R0, quando R0 passa para lado direito de 1 desse ponto de bifurcação, surge o equilíbrio endêmico estável. Eu não estou calculando aqui a estabilidade, mas vocês já viram, a gente já calculou há uns momentos atrás. E o ELD, que era estável, ele passa a ser instável aqui nessa. E outra, o que mais a gente aprende desse gráfico? A gente também aprende que quanto maior o valor de R0, maior o equilíbrio, maior o ponto de equilíbrio, maior o ponto de equilíbrio endêmico, ou seja, o número de indivíduos infectados no equilíbrio endêmico será tanto maior quanto maior for o R0 do modelo. Então, pessoal, vou parar por aqui nesse vídeo para não ficar muito longo. Vocês acham que já deu para pegar as características básicas, tanto conceituais quanto matemáticas, do comportamento do modelo SI. E no próximo vídeo a gente passa então para o irmão mais velho dele, modelo SR, e segue por aí. Tem mais coisas interessantes para a gente discutir. Um abraço e até a próxima.